Temos depois a construção do Centro de Interface de Transportes Urbanos e do Terminal Rodoviário da Marinha Grande, é também a aprovação do projeto. Vamos aprovar? Aqui eu queria fazer aqui uma... Nós queremos fazer aqui uma intervenção. Queres falar tu? Posso avançar? Começar a ver. Bom, sobre este assunto, que é um assunto que não é novo, ainda a semana passada, na reunião extraordinária, nós falámos dele, gostava de fazer aqui consideração sobre o seguinte. Primeiro, sobre a localização. Acho que esta localização, foi uma escolha feita pelo PS há muito tempo, e este executivo ou o executivo anterior, ou os dois, decidiram manter o local onde se vai fazer esta obra. E, portanto, foi isso que propuseram. Eu gostava que ficasse claro algo que é a nossa presunção, ou a nossa sensação, aquilo que nós achamos. Que aquele não é o local correto para se fazer um terminal rodoviário ou um centro de interface de transportes, não é aquele lugar certo. Os arquitetos com quem a gente tem conversado, e não é só o Humberto, mas o Humberto também, que hoje é vereador, que é arquiteto e, portanto, também da área, tem com certeza uma opinião mais técnica que eu não vou entrar neste momento, mas daqui a pouco, se ele quiser fazer o favor de nos contar, ele com certeza vai dizer-nos. Aquilo que é boa prática hoje é que fosse retirado do centro edifícios desta dimensão, destas características. Portanto, que fique claro que a localização foi equacionada e decidida pelo PS. E até posso enquadrá-la para que se perceba porque é que eu estou a dizer isto. Não estou a dizer isto só porque é uma questão política, não é isso, mas acho que de alguma maneira é importante enquadrar, até porque há a parte que vem do executivo anterior, da qual a maioria das pessoas que estão nesta mesa não estavam. Estávamos 3 dos 7 que aqui estamos, e também acho que é um momento, hoje é o momento da gente poder equacionar isto. E eu posso fazer uma resenha, um resumo rápido do que é que aconteceu. Faz hoje 3 anos, aí 2 horas antes, nesta sala, com um projetor ali, fomos convocados para uma reunião extra, a reunião de Câmara, uma reunião de Executivo, para tomarmos conhecimento de um projeto que tinha sido candidatado. Veio fazer essa apresentação um técnico, um colaborador da empresa Augusto Mateus, que nos disse que nos iria apresentar a candidatura que a Câmara tinha apresentado na véspera, no dia 30 de setembro de 2015, ao PEDU, tinha apresentado a candidatura. Recordo nessa reunião, eu até fui buscar, porque eu sou de escrever, fui buscar o que realmente foi dito, e eu reforço isto pela importância que tem o tema, não é? Porque se não fosse dessa forma, eu nem estava a fazer este resumo há 3 anos atrás. Mas eu recordo-me, porque aqui escrevi, a pessoa que escreveu era o Dr. Paulo Madruga, chamava-se assim, eu estou aqui a ver. Lembro, o vereador Legrado disse: ninguém disse nada à gente. O vereador Santos disse: eu estou triste. A vereadora Alexandra disse: o PS não trabalha coletivamente. Grande novidade que eu dei. O vereador Vítor disse: vão-nos mandarem, mas porquê é que só nos dizem agora? Estou a ler o que escrevi na altura e posso comprovar. Porquê? Porque para nós, vereadores, na altura, foi uma surpresa estarmos a apresentar um projeto que é estruturante
para a nossa ARU, pelo menos para a zona de reabilitação urbana, num valor de 11,1 milhões de euros. Era a proposta, foi a candidatura que apresentámos, dos quais depois recebemos 6,8, só ver o valor, e projetos estruturantes ao ponto de incluirmos este que estamos hoje aqui a falar. Portanto, quando ele nos foi apresentado, quando ele nos foi mostrado, estava definido, estava decidido que o local deste terminal de interface era, efetivamente, naquele local. Portanto, ninguém nos perguntou a nós, vereadores, ninguém perguntou na Assembleia Municipal o que é que achavam, ninguém perguntou aos marinhenses, na realidade. Não, foi imposto o termo é esse. Olha, a gente candidatou e candidatámos isso. E candidatámos isso e mais coisas. Se me permitem, eu vou-me levantar, porque eu tenho isso aqui. Desculpem lá, eu ter levantado, mas candidatámos. Este é o quadro de investimentos do PEDU, que nós candidatámos, e tenho aqui o que foi aprovado. Disto que foi aprovado, por exemplo, foi aprovado o mercado municipal nos estaleiros, no valor de 2 milhões de euros. Foi aprovado uma loja e cantina social ali onde era a GNR. Foi aprovado o envolvente ao mercado municipal. Portanto, estamos a falar em obras que foram aprovadas e que naturalmente não vão ser feitas. Enfim, candidatámos mais alguns, das quais eu já falei aqui que não foram aprovados. Por exemplo, o projeto demonstrativo, que era para ser num quarteirão, aquele quarteirão onde estão, olha, onde está uma casa do João. Está uma casa do João e estão os chineses, a loja de chineses, virada quase para a porta da igreja. Portanto, isso também foi um projeto demonstrativo que foi ali proposto e que não foi aceito. E mais um centro comercial ao ar livre, e mais umas coisas que não foram aprovadas. Bom, tudo isto para dizer o quê? Para dizer que nos foi imposto a localização. E é muito curioso que este projeto, por isso é que eu digo que isto é do PS, não foi só o PS em 2015, porque um vereador, ainda no tempo do presidente Álvaro Órfão, dizia uma coisa interessante, naturalmente num contexto que tem 20 anos, e que o sentido naquela altura provavelmente não seria hoje por mesma pessoa, e diz assim, vou citar, não conheço esse anteprojeto, não faço ideia do total da área a construir. Estou a falar deste anteprojeto. No final da década de 90, tivemos um gabinete técnico local financiado por fundos comunitários. Ainda não sendo uma obra a financiar pelo Polis, foi desenvolvido um anteprojeto, já muito detalhado, pelo Centro Multimodal de Transportes, previamente aprovado pela Rodoviária do Tejo, a construir no parque chamado Parque da Mobília. É assim que está. Bom. E depois diz aqui mais uma série de coisas. O que diz assim? O que é que eu sei agora? É que deixámos na Câmara, em fase de estudo prévio, não previa lagos com repuxos nem coisa parecida. Era sóbrio, mas tinha todas as condições para ser eficiente. Tudo edificado, incluindo o silo de estacionamento em altura, o parque iria ter mais lugares de estacionamento do que tem hoje. Fim de citação. Bom, ou seja, feito pelo PS, decidido no sítio certo, entendiam na altura, mas já aqui com algumas condições muito interessantes. O facto de ser sóbrio, o facto de ter mais lugares de estacionamento. E, portanto, aquilo que agora o PS, em 2015, resolveu candidatar ao PEDU, creio que já vinha neste enfiamento e neste estudo que foram feitos. Portanto, isto para fazer o primeiro enquadramento sobre a localização. Nenhum de nós, creio que pelo menos da oposição do mandato anterior e deste, nenhum de nós escolheu este local para ser feito este edifício, para ser feito este projeto. Nenhum de nós. Foi escolhido única e exclusivamente por os vereadores, presidente do PS. E, portanto, que fique claro, se me perguntassem a mim, eu dirigia que não é aquele o sítio, já disse. Pronto. Este é o primeiro ponto e é o ponto que gostaria de fazer como por uma intervenção prévia. Sobre a questão que nos aconteceu aqui da aprovação do anteprojeto. O anteprojeto foi aprovado em junho, aqui na reunião.
se se recordam, num momento em que nós não tínhamos recebido qualquer informação, foi chamada a chefe de divisão aqui para nos mostrar o projeto em si, que naturalmente vimos-lo em cima do joelho, vimos-lo ali, sem dizer mais nada, e que a aprovação do anteprojeto teve uma consideração, uma condição. Qual era a condição? É que nos iriam ser enviados informações posteriores, nomeadamente as informações que tinham a ver com a parte de memória discutiva, alguns desenhos, e depois, em função disso, nós iríamos analisar, apresentar sugestões, propostas, recomendações, chamemos-lhe o que quiserem, e que, naturalmente, aquilo seria apenas o anteprojeto, ou seja, era um draft, digamos assim. Eu, se fosse dos moldes, dizia que era um desenho preliminar, pronto, mas isso, eu sou dos moldes. Que era um esquiço. Não era bem isso, depois percebemos que não é isso. Percebemos isto, em termos técnicos não é isso, mas foi essa a noção que eu aqui tive. Eu só estou a dizer isto para perceber se eu entendi bem, mas acho que foi este o conceito. E, aliás, o Guerdo Caetano, na altura chefe de visão, também nos disse isso. Não, nós estamos aqui ainda dispostos a fazer isso. Aliás, na última reunião extraordinária, que veio aquele ponto dos plurianuais, recordo-me até que o Caetano disse que nós até incluímos também comentários internos naqueles que vocês sugeriram e mandámos para o gabinete da arquitetura. Penso que foi assim o enquadramento. Portanto, tudo pressupunha que aquilo que a gente disse era visto, analisado. Não tenho a presunção que dissessem, vocês têm toda a razão, vamos fazer tudo o que vocês agora. Não tinha a presunção, apesar de parecer que muitas das coisas que a gente ali propôs eram do senso comum, mas não tinha essa presunção, mas tinha a presunção que algumas das coisas fossem incluídas. E o que é que me parece que aqui de alguma maneira não nos falta neste espaço? Vamos começar por um princípio, que é aquele espaço está um espaço a necessitar de reabilitação. Aquele espaço, de há muitos anos, foi abandonado pela Câmara. Aliás, houve tempo até que foi ocupado ali por pessoas que dormiam ali, viviam ali. Todos se lembram disso. Aquele espaço não tem manutenção há anos, muitos. Aquelas árvores nunca foram podadas. Pelo menos que eu me recordo. E, portanto, as condições que foram criadas naquele espaço é degradação. Ou seja, a intervenção que precisamos de fazer naquele espaço urge, tem que se fazer. E aqui estamos todos de acordo, acho eu. Ninguém gosta de ver aquele estado em que ele está. Agora, o que me parece que não tem sentido é os pressupostos do projeto em si. Que são propostas que, da nossa forma, do ponto de vista técnico, estão longe daquilo que são as necessidades dos munícipes e as necessidades, essencialmente, de execução no espaço que temos. Eu, parte técnica, depois vou deixar para o vereador Humberto, vou só dizer o seguinte, que são as coisas a ter em consideração, na minha opinião. Primeiro, estamos a fazer um projeto para o futuro. Segundo, os prédios que temos ali envolventes e as pessoas que ali vivem, muitos deles, daqueles prédios, não têm estacionamento próprio. As lojas que estão ali à volta, e estou a falar de lojas, mas também estou a falar do ginásio, dos centros comerciais que ali temos à volta, o Lumar e o Átrio, do notário, do dentista, que está ao lado, o talho, que está do outro lado, isto só para falar algumas lojas e estabelecimentos. As finanças. As finanças também não estão longe. Bom, eu tenho a certeza que as pessoas que forem depois às conservatórias do Átrio, porque a gente vai mudar as conservatórias para o Átrio, não vamos? Acho que vamos, não é? Pelo menos é essa a perspectiva. É essa a expectativa. As pessoas que forem necessitarem de ir às conservatórias, onde é que elas vão estacionar? A parte das vezes o estacionamento do lado do átrio não existe, está cheio, portanto vão estacionar ali também, que é normal.
Outro condicionante que me parece de refletir é o seguinte: quando nós temos eventos no Parque da Cerca ou no Parque de Marcos do Colonialismo, onde é que as pessoas vão estacionar? O sítio prioritário é o Parque da Móvel. É ali que está cheio. E nem sequer falei das festas da cidade ou alguma coisa assim, que depois então fica completamente cheio. Por isso, para nós, esta questão do estacionamento e a questão do envolvente que ali está, era importante que fosse analisado e tido em conta. E aquilo que víamos é que não foi tido em conta. Portanto, o número dos estacionamentos é reduzido de uma maneira drástica. Os números, depois o Humberto tem estes números mais presentes que eu. 99. E por isso, eu não sei exatamente o de hoje, mas eu hoje creio que se estacionassem e ficasse completo, era coisa para ter 200 carros ou mais, agora, naquele espaço que existe hoje. E o que estamos aqui a falar num projeto destes era brutalmente reduzido, para menos de metade. Menos 99. 59. 99 já incluindo os da parte das finanças. Sim. Certo. Mas 72, da parte das finanças não é o que estamos aqui a falar. finanças. Não estamos a falar disso. Bom, portanto, isto é o condicionante. Portanto, primeiro a localização, segundo o projeto em si. E, portanto, eu, Sr. Presidente, se me permite, passava a parte técnica para o vereador Humberto, para ele depois enquadrar mais especificamente o que é cada um dos detalhes que eu não queria entrar, porque ele é melhor, sabe mais que eu. Isto, está bem? Portanto, se me permitisse, Sr. Presidente, eu deixava que fosse o Humberto a fazer essa explicação. Corrijo o Sr. Vereador dizendo que não são 99, são 104. Melhorou? Está a contar com os elétricos? Não. Com os lugares elétricos? Eu Não estou a os contar 99 com... está na Não. memória descritiva, por isso é que falei Pois, 99. mas segundo o projeto de execução que foi agora apresentado, portanto, direi que são 47 lugares naquele que é o espaço do Parque das Finanças E 72 no outro, e, não, 56 lugares no espaço do Interface. o que temos no caderno de encargo, disparado. Então não é o que está desenhado. Eu limitei-me Na memória a descritiva contar... dos anos anteriores, Pronto, fala em 72 mais 44. então não sei onde é que foram buscar Também não esses dá. números. Se virmos as plantas, estão aqui. Mas hoje não é engraçado. Se difícil. contarmos os lugares, Quer dizer, É só são contar. estes os números Quer efetivos. dizer, 72 mais 44 totaliza 99. E também não Eu é posso verdade. disponibilizar as 72 com plantas 44 não para é perceberem que de facto é como digo. Isso ela não tem. Mas a questão é de facto, 116. reside essencialmente nesta questão do estacionamento e da oferta de estacionamento que esta proposta propõe e que é significativamente baixa para as necessidades. Eu tive a oportunidade esta manhã de passar no local e por acaso já tinha passado lá no sábado, não de propósito, mas aconteceu e dei por mim ali e efetivamente pus-me a contar as viaturas. Grosso modo, atenção. E contei sempre no espaço do Interface, não estou a considerar o Parque das Finanças, números que rondam os 110, 120 viaturas. Até porque o das finanças é pago e aqui não é gratuito. Ora bem, Deixa eu excluí o das finanças, portanto foi essa recomendação que nós fizemos naquela lista que estava na apreciação do nosso projeto, que era ao menos que se considerassem 100 viaturas, 100 estacionamentos naquele local. Portanto, não estou a contar com a parte do Parque das Finanças. E, portanto, é aqui que se questiona a opção pelo espelho d'água, para além da função, da dificuldade que será manter aquele espaço em condições, dos custos que terá na manutenção daquele espaço, e que eu acho que isto não é uma questão de arquitetura, né? É uma questão de senso comum e de observação que qualquer pessoa consegue fazer, face à desproporção, por um lado, do estacionamento e face àquilo que se prevê em lugar do estacionamento que está previsto. E, portanto, eu acho que isso mereceria
realmente uma revisão da proposta. Sim, desculpa interrompê-lo, vereador. A sua questão, neste momento, essencial é mesmo o número de lugares de estacionamento. É sem dúvida. Esse é o grande ponto para vós. Sem dúvida, e a natureza daquele espelho d'água, Sim, a que é questão um da equívoco, manutenção. claramente. Aliás, eu sobre isso gostava também Com de os referir uma panos. coisa. Eu tive o cuidado de ler com atenção a memória descritiva. E, em contraponto com a apresentação que aqui foi prestada pela senhora A chefe de divisão. chefe de divisão, não vi e não vejo na memória descritiva uma abordagem consequente com aquela ideia do conceito do espelho d'água. Ela é apenas, na memória descritiva da equipa projetista, é meramente mencionado percursos de água. Mas está. Não me leva mal a interrompê-lo outra vez. Estamos Diga, a conversar, diga, acho que é a diga. melhor forma de. Eu tenho a memória descritiva do anteprojeto. Sim, Atenção. mas está a falar da. Eu tenho aqui uma memória descritiva dos arranjos exteriores, só específica para os Sim. arranjos exteriores. É essa que está a falar. Estou a falar da geral, da memória descritiva geral, É que uma foi que tem aquela que eu 14 tive páginas. acesso. Disse. Esta seguiu agora com os documentos, esta é que eu estou a referir, seguiu Essa agora não com os voltei documentos, eles a ler. fazem. É uma, Admito são que possa 14 haver- páginas, neste aqui eles fazem uma explicação mais detalhada da questão do espelho d'água, fazem uma explicação detalhada da questão das árvores, quer destas que estão lá, quer das 56 que pretendem, que indicam que se devem colocar de novo, com o tipo de árvores em cada um dos locais. Enfim, aqui fazem entram mais em detalhe nesta proposta, aliás, Ok. nesta memória descritiva, só específica dos arranjos exteriores. É uma que seguiu com a documentação. Pronto, O eu fecheiro essa chama-se- não li efetivamente. O fecheiro chama-se Terminal-24B, Ok. MMG. Se der uma vista de olhos nessa, tem um detalhe mais fino, digamos, relativamente aos arranjos exteriores que Pronto, eles propõem, possivelmente com uma explicação porque, mais ponderada. realizada pela arquitetura paisagista, que foi quem Está deve aqui ter feito assinado, esse se calhar projeto. o vereador até conhece as pessoas, deixe-me ver. Foi pela arquiteta Sandra Ramos. Ok, pronto. É. Então, eu dessa memória descritiva não li, eu reportava-me à memória descritiva que acompanhava o anteprojeto, e é essa a informação que tinha na ocasião em que Acho que fiz só me chamou a atenção quando as disse considerações. que eles apresentavam o espelho d'água só como uma coisa assim, fugaz mesmo. Sim, sim, Eles aqui ok. detalham bastante, por isso é que percebi Pronto. que se Qual era calhar o documento que chamou? chama-se Terminal, desculpe, Presidente, Terminal, traço, IFAN 24B, IFAN MMG, depois tem uma série de letras por aí fora, memória descritiva. Memória descritiva. Mas a primeira palavra é terminal, se eles estiverem por ordem alfabética. Pois, não. Isso foi o documento que nos foi enviado no dia 25 Não, este é o que foi agora com a documentação. Pois, mas eu não tenho não tenho cá esse terminal. Eles aqui fazem um detalhe muito fino Pois, mas eu não tenho. das opções de decoração que fazem cada um. Na Só página não estou 9 a da dizer memória que descritiva não do aceito a anteprojeto... sua questão relativamente aos espelhos d'água. Independentemente Não disso, tenho eu acho que dúvidas, sim. confesso. Acho Quanto ao que, resto, sem não tenho dúvida, dúvidas, que mas poderia não ser sei. uma abordagem Agora aqui explico bonita. com pormenor. Não creio que seja funcional. Pronto, e é essa reserva que eu aqui deixo, Temos que em contraponto com a necessidade que temos de estacionamento. E é essa questão que eu acho que valia a pena ser pensada. Mas ela para fazer mais aqui um bom azar. trabalho. vereador, faz favor, leia depois esta parte Pronto. aqui, porque isto pode dar Imagino que as alguma árvores explicação. tenham uma Os espelhos de água. justificação. Pronto, Relativamente ao espelho. eles aqui têm uma parte, se não, eu não interrompi, não me leva a mal, Não, mas, em absoluto. mas É acho curioso que eu não para nós tenho esse temos- documento. Eles há aqui uma altura relativamente ao espelho d'água, e isto aqui até, diz o arquiteto, o vereador arquiteto Não. dirá o que acha disto. Dizem aqui o espelho d'água, além do sistema de bombagem, terá que ter água circular, porque senão Sim, fica claro. estagnado. Instalado em casa das máquinas para efeito, representada no projeto de abastecimento de água, estará também dotado de um sistema de filtragem e tratamento de água, um sistema de controle de nível, para que possa trabalhar de forma automática mediante a programação. Ok? Os circuitos de bombagem serão constituídos por bombas monobloco, tipo Grundfos, NB, depois são as características técnicas, que garantam o caudal e pressão necessários aos efeitos de água propostos. Estes circuitos incluem grelha de aspiração, válvulas de seccionamento e regulação de caudal. Pronto, isso- São aqueles pormenores Mas eu não técnicos. tenho esse documento. Agora, Isto para Pronto, assegurar se não uma boa veio. e qualidade depois de tem água. aqui sistemas tem dois sistemas de Capaz de filtragem, citar alguns exemplos. que filtram a água Muito toda bem. Centro Mas interface. se eu fizesse aqui com bombas de circulação, Ele- filtros de areia,
com 6 vias, desinfecção da água automática por pastilhas. Olha, era aqui, Enfim, tem aqui uma série de explicações que mostram também exteriores. como eles pensaram na manutenção do espaço. Sim, O vereador pode dizer, acredito continuo a que achar que não é esteja suficiente. cautelado. Agora, Sim. eles tiveram esse cuidado, portanto, não foi Sem dúvida. não foi um devaneio, digamos assim, e acharam giro. Eles detalharam bem a ideia e defendem-na aqui de uma forma técnica, não é? Sim, claro. Que o vereador saberá muito melhor do que eu a interpretar. Agora, está certo? Está errado? É dar lugar de estacionamento? Não dá. Pronto. Eu aceito todas essas críticas. Deixo. Agora, eu acho que, acima de tudo, aqui nós devemos nos concentrar na importância do equipamento deste tipo. Independentemente de poder ter sido escolhido um outro local, melhor ou pior. Há pouco dizia que calhou passar ali no parque e viu que estavam ali 100, 120, 130 carros, ou o que for. Mas também, naturalmente, quando passa ali na Rua 9 de Abril, ali junto à rodoviária, também vê os miúdos o dia todo ali à chuva, à espera do autocarro, Sim, ao claro. sol, ao calor. Portanto, Quanto a isso, temos acho que não ponderar há aqui, dúvida que e este entre uma equipamento coisa faz ou falta outra, à cidade. Não temos Isso é dúvida claro. que este tipo Claro. de equipamento nos faz falta. Agora, era bom que todos nós tivéssemos uma decisão que nos deixasse a todos confortáveis. Esta deixa-me em grande medida, confesso que não tenho nenhuma relutância, nenhuma dificuldade em aceitar a crítica relativamente ao espelho de água. Tenho alguma dúvida que ele não venha a ser no futuro, a longo prazo, um problema, ali Ora bem. um mono, não é? E O risco é esse, e é eu acho que não tem efetivo. dúvida. eu acho que acabar de fazer há de ser bonito, há de Claro. ser muito agradável, mas depois ao longo dos anos pode trazer-nos alguns Até problemas. por não causa tenho daquela dúvidas. questão da segurança que no outro dia até Não tenho- aqui não tenho- tivemos não com tenho aquela nenhuma discussão relutância sobre as em piscinas, não aceitar é? isso. Que Agora, é um espaço que carece de gostava- alguma o que eu vigilância. aqui É um gostava espelho mesmo de de água, garantir- há atravessamentos por aquele espelho de água propostos. Eu não sei que altura é que tem o. Não consegui tem perceber aqui esse 30, 40 detalhe. centímetros. ele tem 40 de máximo. Pronto. Entre 20 e 40, depende, porque aquilo há um desnível de 5 metros do terreno, Uma criança que lá Cai tem, ao vai de fica. 20 a 40. Vai à até partida, 40, andará coisa. acompanhada, não é? Ou não? Mas Ah, pode Perto não de escolas, estar. estamos perto de escolas. Eu estou a ler, a atravessar e estava a ser incorreto. Ok. Deixa-me ver. 20 centímetros. Em alguns patamares, procurando espalhar uma altura de água. Não, sim, tem 20 centímetros de profundidade. Ok. Em relação à laje de betão, à exceção só no último, mas há Eu, um eu espaço dá-me ideia pela leitura do desenho há sempre 20 que é um patamar em diferente, socalcos, não é? Para equilibrar o espaço. Dá-me ideia que a proposta é em socalcos. É. 20, 30 e 40. É, o que aqui 20, fala. o que tenho aqui é 20 e 40. Ok. Há só um socalco com 40 e todos os outros são 20. Portanto, houve alterações relativamente a esse. Mas isso também é um pormenor, não é? Não, Pronto. a questão nem A é a questão- altura, a questão é o sim. espaço ocupado. Pronto, aqui é a mesma questão. Eu acho que se- aquilo que nos deve levar a refletir é se de facto esta proposta em concreto do espelho d'água é algo que nos deixa confortável, tendo em conta todos os constrangimentos que possam advir desta solução. Por outro lado, esta questão do estacionamento não é menos importante. Se nós tomarmos em linha de conta que temos duas torres com 8 andares cada uma, a da torre da Mobil deve ter cerca de 32 frações. Não sei se são todas apartamentos. Pode representar 50 automóveis. No edifício do Lumar teremos outras tantas. Mais tudo aquilo que já foi aqui descrito, não é difícil chegar àquele número de 100, 150 e mais. Portanto, com a agravante de um equipamento destes, também vai trazer mais necessidades de estacionamento. Vereador, quando imagina aquele espaço sem o espelho de água, imagina como? Imagina junto ao edifício, digamos que um passeio, uma zona pedonal e depois Eu acho que mais uma isso é a circunstância solução de- da arquitetura e da arquitetura paisagista, onde eu não só me para quero perceber imiscuir. Como é que imagina o sítio sem Mas água? nesta, Se querem fazer um não é apontamento isto, com água, obviamente, Nessa mas aí, não. pode ser Se uma não tem manutenção, se resolução. não tem manutenção, então esse... Isto é um apontamento vez de ter que tem um meses custo de de água 150, que é muito, Isto é muito um sítio reduzido, qualquer. mas é um arranjo, é um jardim. Isso é um ribeiro. É um ribeiro que corre aqui no meio. sim, não se esqueçam que aquilo ali era um barreiro. Era Certo? um barreiro, era. Era um barreiro. sei, Portanto, a água, deve a água passar não deve por- ser difícil encontrar lá em baixo. Agora a questão, ainda se me permite, ainda é dizer o seguinte. A história dos espelhos de água na nossa terra.
na Marinha Grande. Para além desta questão da difícil limpeza e manutenção, que é clara, é evidente, e isto tem que ser, reparem, uma manutenção diária, a manutenção ali tem que ser diária, dado que estamos aqui com folhas à volta. Ele tem sistemas de limpeza. Está aqui na mais. Mas limpa o lixo que as pessoas vão mandar lá para dentro. Os lixos, eu nem As falei folhas de que vão cair. cigarros ou papel, ou outra coisa qualquer, já nem falo disso. Mas eu vou falar-vos da experiência que a Marinha Grande tem, Tem a água sem ser salubre, isso é diferente. a experiência que a nossa terra tem com espelhos de água. Por exemplo, a rotunda do átrio. A rotunda do átrio era um espelho de água. Era um espelho de água. Era um E fechou. Era uma fonte. joelho de água. E jorrava ali água. Sim, eu não repuxo. Fechou. Uma vez eu Os lagos perto Esta carta aqui. do edifício onde era a Assembleia Municipal. É, depois de turismo. Posto de turismo. Esses foram enchidos com areia. Tem Era água. água. Tem água. tenho. Lá no fundo. Ainda tem água. Ainda tem. Tem água. Mas aquilo tem água, salobra, ninguém trata, com aquelas folhas de árvores lá. Vamos lá passar agora. Aquilo é um perigo, façam tudo. Aquilo era muito giro quando funcionava. Quando era novo, Era bonito. Pois. Os espelhos de água ao pé do edifício do turismo, da Assembleia Municipal. Sim. Estava Aquilo bonito. era giro. vou-vos falar de outros. Os tanques que foram feitos aqui por trás do Museu do Vidro e da Casa da Cultura. Tem Certo? O que é que aconteceu? Ribeira das Bernardas, no Parque Mártires do Colonialismo. Que ainda por cima, ali ainda é corrente. Esta aqui não vai ser corrente, não é? Portanto, vai ser água Não, parada. de Água facto, estancada. está promovido aqui um sistema de regeneração e oxigenação da água, segundo o que está na memória descrita. Largo do Parque da Cerca. Parada não basta. Portanto, o que é que estamos aqui a dizer? Estamos a dizer, a experiência que temos, para além dos custos virem acrescidos, naturalmente, são extremamente grandes para aquilo que é a necessidade. E agora, reparem, este é o constrangimento de um espelho de água que contrapõe com aquilo que é a questão do estacionamento. Deixem-me só seguir o raciocínio deste projeto. Por exemplo, nós vamos fazer aqui 11 terminais. É o projeto. Sim, 11. Certo. É 11, não é? 11 terminais. Se hoje nós olhássemos para a necessidade que temos, não me recordo de ter visto mais 3, 4 autocarros junto à rodoviária, e estou a dizer muitos. 3, 4 autocarros, estou a dizer muitos. Normalmente não tenho 3, 4 autocarros, tenho. Mas fizemos 11 ainda bem. Mas fizemos 11. Mas o vereador vezes há não mais esqueça está na da legenda do Tunga, projeto. que não para lá e agora... Não, para. Então para ao pé dos Correios. Pois para. Atenção, então já lá para. Não. Estamos a fazer 11, mas ainda bem que é 11. Quer dizer que estamos a ter uma visão do futuro. Parece-me muito bem. Isso, acho que o futuro é assim que a gente deve pensar. Prever 11, quando necessitamos vamos dizer 4 ou 5 e estamos a olhar para o futuro. Estacionamento. Quando nós, já hoje contamos 120, 110, 120, que é o que é normal. Quando tivermos todas estas infraestruturas que eu estava a dizer, a conservatória a trabalhar, mais aquela gente toda, se olharmos para o futuro, a tendência não é ter 110, é ter 200 ou 250 necessidade de automóveis ali. E o que é que a gente está a decidir? O que é a proposta que nos apresentam? É reduzir isto para 57, naquele lugar. Não estou a falar das finanças, estou a dar de barato as finanças que estão ali ao lado. Mas este lugar é reduzir hoje o que temos para 57. Então, mas isto não há aqui um contrassenso. Por um lado, estamos a olhar com um tempo de que para um futuro vamos precisar de 11 terminais e depois para estacionamento. Onde é que a gente está? Vai meter aquelas pessoas? Mais, se tivermos 11 terminais a funcionar e autocarros para 11 terminais, quer dizer que temos, felizmente, pessoas que vão utilizar os autocarros para ir para Norte, para Sul, para Lisboa, para o Porto, para onde for, não é? Onde é que as pessoas vão deixar os automóveis? Onde é que as pessoas vão deixar os automóveis quando forem daqui para Lisboa no autocarro? Vão provavelmente deixá-los ali à beira Esse é do o projeto. Portanto, Plantação só. o que estamos aqui a dizer é que esta situação... Repare, com isto tudo não falámos das árvores. Este é o de execução, que é ligeiramente diferente, tem mais árvores. Não, ao menos... Deixem-me falar das árvores. Nós temos aquelas árvores, eu comecei por dizer isso, de um espaço abandonado. Aquelas árvores, são plátanos, Sim. que nós temos tratado convenientemente, os plátanos hoje
estariam viçosos, estariam esbeltos, altos, e não é isso que aconteceu. Portanto, não foi podado e, portanto, eles têm uma copa imensa, envolveram os postos de eletricidade, os postos de iluminação, Não só. e rebentaram os passeios. Eu, este fim de semana, tive a preocupação de tirar uma fotografia. Isto é uma capital europeia que não é Lisboa. Um plátano da dimensão daqueles que estão no Parque da Cerca, colocado num passeio em que o passeio não está nada danificado, bem pelo contrário, está bem bonito. Eu vos posso mostrar, tirei uma foto para vos mostrar. E, portanto, eu acreditava que algumas das árvores que hoje estão no Parque da Cerca, com o novo projeto, pudessem sobreviver. No Parque da Móvel. Desculpe, o Parque da Móvel, pudessem sobreviver. Eu acreditava. Naturalmente, o projeto que aqui está teve um princípio, de cortá-las todas. Mais uma Não, é vez, o princípio que aqui está, isso aí não há dúvida. Sim. Depois criaram, reparem, temos uma aqui, justificação. aqui, temos mais a- uma vez eu com certeza. ia remeter-vos aqui para a tal memória descritiva eu, que falei há pouco. já li quando foi o plano de projeto. Eles aqui, mas esta é mais detalhada. Eles Esta há de ser explicam mais porquê. detalhada, que é do paisagismo. Por que razão as árvores, talvez por serem mantidas convenientemente, isso aí não ponho em dúvida, ou pelo menos não ponho em questão, mas elas neste momento, além de estarem a arrebentar os pavimentos, os passeios, estão a danificar as porquê? infraestruturas enterradas, o saneamento, as redes elétricas, portanto elas atingiram um ponto em que só estão a causar estragos. E são substituídas por 56 novas unidades. Certo, mas temos, que unidades é que temos? Está aqui tudo explicado. Vamos com as- supor que metemos jacarandás que aí estão. Também há. São iguais a não esta são árvore que todos. está aqui em frente. Depende das áreas. Certo, quer dizer, são algumas das. Depende dos locais. Eles estão aí, É. explicam aqui todas as. Já imaginaram quando o jacarandá deixar cair aquela folha que até cheira mal? Mas é bonito. Então você quer bonito. Mas a gente tem que ir para lá com uma máscara de oxigênio para poder respirar ali perto. E aquilo começar a cair no lago, no espelho d'água. Vamos ver se eles proibiram os jacarandás junto Não, não estão à água. na área. estão- Eles puseram-nos afastados. Mas é assim, Junto à água, eles mas escolheram- também está aí a escolheram dizer que o jacarandá é proibido de meter folhas lá na coisa, está aí a dizer, é? árvores que não perdem folha. Mas isso, enfim, mas isso é. Não perdem folha. São Não, os jacarandás não, as outras de folha preta. de folha preta. Então, mas vamos ver uma coisa, recapitulando aquilo que me parece Mas acho importante. que agora são pequenos detalhes que. Pequenos, grandes detalhes, desculpa. Não, esta questão. Desculpa, é que isto tudo se o vai, jacarandá está aqui, vai-nos ajudar Sim. a que o nosso espelho d'água ficasse completamente coberto. Portanto, nossa sugestão, que se mantém daquilo que apresentámos em junho, a nossa sugestão, que se mantém daquilo que apresentámos em junho, é que fosse reconsiderada esta proposta, de modo a incluir aquilo que são as necessidades, sobretudo de estacionamento. E estacionamento substituindo espelho d'água. Portanto, essencialmente é este aquilo que é o foco principal do nosso, das árvores. E continuo a pensar, bem requalificado, havia ali espaço, eu fui ao Google buscar, provavelmente podíamos fazer aqui o edifício e deixar aqui algumas das árvores que lá estão, provavelmente. Naturalmente árvores tratadas, não podemos continuar a deixá-las abandonadas como elas têm estado. Há muitos anos que estão abandonadas, mas isso não é aquelas, são todas. Por isso, esta é a nossa proposta, que este projeto seja retirado, fosse repensado, reformulado, discutido com este Executivo, com os 7 membros, e que depois então que viesse a uma decisão final. Esta é a nossa proposta. Então, basicamente, nós também refletimos sobre isto. Para já começo por confirmar o enquadramento que foi feito, factual, digamos assim, que foi feito pelo Sr. Vereador Aurélio Ferreira. que se De passou facto, 3 o que anos se passou em menos. 2015, sim. 3 anos Foi e assim meio. mesmo, aliás, os nossos comentários plasmam bem o nosso sentimento na altura. O meu raciocínio foi logo, isto não é trabalhar em coletivo, lamentamos. De facto, fomos confrontados com uma opção, o Partido Socialista, portanto não tivemos o direito de opinar em nada. Relativamente agora ao projeto em si, de facto as nossas preocupações são estas 3 exatamente, a questão das árvores, nós tínhamos isto esquematizado, a questão dos espelhos de água e a questão dos estacionamentos, de facto. Isto para além da minha opinião pessoal, mas isso já não foi propriamente algo
uma discussão, uma vez que nesta fase já não, se calhar não fará muito sentido, não sei, digo eu, para além da minha opinião pessoal, de que de facto me custa pensar que vamos ter a circular no centro da Marinha os autocarros grandes, não é? Entrar e sair na rotunda, aquilo no verão, não sei como é que aquilo vai funcionar, nós sabemos as filas intermináveis, quem vem de São Pedro e quem vai para São Pedro, ali na avenida, aquela entrada ali, enfim, não sei. Mas a malta interrompa só por um segundo. Sim, com certeza. Só uma coisa muito rápida. Os grandes utilizadores ou um grande número de utilizadores dos transportes ali na rodoviária atual são os miúdos das escolas. Uhum. Tu vês ali dezenas, centenas, miúdos durante o dia inteiro. Não vamos correr com eles para a estação ou para qualquer. Não, é importante que as elitas estão muito pertinho da escola. É um sítio extremamente confortável, digamos assim, para os pais e para os miúdos. É o sítio mais conveniente se pensarmos nessa população. Eu compreendo isso. Daí eu defender aquele local. É um dos argumentos que eu acho importantes para defender aquele local. Eu compreendo isso. Não deixo, no entanto, de continuar a estar bastante preocupada com essa questão da poluição sonora, porque há ali muitas pessoas a dormir e a viver, não é? Portanto, da poluição sonora, do que isso pode trazer de incómodo. Para além de que nós sabemos que nas cidades europeias já há a deslocalização destes equipamentos para fora, criando naturalmente uma rede de transportes adequada que depois faça o transbordo com outro tipo de veículos para o centro da cidade. Obviamente que sim, portanto, não era a solução, não passaria por deslocalizar o equipamento e depois obrigar as pessoas a vir a pé e desenrasquem, estamos a 100 km, não faz mal, não era esse obviamente o meu raciocínio, nem podia ser, porque ainda jogo aqui com o baralho. Era mais, obviamente, criar depois uma rede, obviamente, nomeadamente com a TUM, que transportasse e houvesse sempre transporte para o centro da cidade, que com certeza não causaria, na minha perspectiva, os transtornos que, enfim, receio que possam vir a causar com equipamento desta envergadura no centro da cidade. Pronto, mas, de facto, olhando agora para o projeto, as preocupações que tínhamos, as três, centravam-se nisto, as árvores, os espelhos de água e os estacionamentos. Daí que a nossa proposta, também já tínhamos estado a conversar sobre isso, na preparação agora da reunião, a nossa proposta fosse que o ponto fosse retirado e pudéssemos eventualmente discutir melhorias nestes aspectos. Para mim faria todo o sentido discuti-las. Pese embora reiterar a minha opinião pessoal de que aquele não é também um local que eu pessoalmente escolheria. Não estou a falar em nome da CDU, do PCP, nada disso. Eu pessoalmente não escolheria este local. É certo, vocês estavam cá quando foi aprovado o PEDU, não foi aprovado. Não sei, não. O PEDU não foi aprovado. Vocês não mas de qualquer forma aceitaram, por exemplo, aprovaram a execução, a adjudicação da execução do projeto. Não! Sabiam que ia haver um projeto. Sabia? Não. Não é uma surpresa total. Não. Só para perceber. Não, é para perceber o seguinte. Naquele dia. Olha, já candidatámos. Então, Carlos, se me permite, deixe-me só explicar isso. Não, porque isso é importante, porque se há dúvidas que fique claro. Nós, em junho de 2015, veio uma proposta aqui à Câmara para se pagarem 75 mil euros ao Augusto Mateus para fazer uma candidatura ao PEDU. Sabia? Mais. Este senhor Madruga ouviu-nos, é verdade, ouviu-nos, a nós, ouviu-nos, perguntou-nos o que é que a gente achava e a gente achou. E acabou aí a nossa intervenção. Sim, mas por exemplo, vocês no orçamento de 2017 e no 16 havia verbas lá consignadas para estas obras do PEDU. Vocês sabiam que tipo de projetos é que existiam. Não, mas também sabiam que não eram feitos, não é? A gente estava habituados ao modo operandi aqui que não era feito, não era portanto. Queres exemplos? Lá estavam. E depois por azar esta é piscina, mercado, piscina. Não, é assim. Já que está no orçamento, se a gente pegasse no orçamento e fosse ver, já tínhamos a piscina feita. Foi azar, logo por azar este. Já tínhamos a piscina já estava feita há uns 10 anos. E o mercado. Acertámos em cheio num que já está. Quando eles viessem. Quando eles viessem aqui. Não é azar, qual azar? Azar é os municípios terem-vos a vocês aí, isso é que é um azar danado. Mas isso, paciência. A questão não é o azar, a questão é assim, quando isso for discutido, a gente fala na piscina, por exemplo, hoje, fala à piscina. Se amanhã me aparecer um projeto sem me discutirem comigo, diga a mesma coisa. Agora, tragam. Hoje o vereador Humberto pediu exatamente isso. Que lhe tragam a lista das obras que estão previstas para podermos discuti-las previamente. Então não acabámos de comprar aqui o património da FEIS. Sabes para o que é que lá vais fazer? Não. Compramos.
Tínhamos verba no orçamento, aplicámos, comprámos. Sabes o que é que lá vais fazer? Vem aqui discutir, espero eu. Ou vamos apresentar-nos no dia seguinte à apresentação de uma candidatura, Não sei, vão dizer, agora- olha, agora- está aqui o que foi aprovado para a fecha, Não olha sei, aqui, agora a já minha apresentámos a preocupação- candidatura a ontem. minha Pronto, preocupação pronto, agora Caetano, neste foi momento isto que se passou. É conseguirmos chegar Foi isto que se a um passou. consenso de Só para forma esclarecer. a poder construir esta infraestrutura que faz falta à Marinha e que temos alguma urgência em fazê-la, até porque há financiamentos que se nós usarmos acaba. Obviamente. E todos queremos isso. Neste momento acho que nos devemos concentrar nisto e agora o Mas resto é isso, acessório. nós não Então, fomos nós que falámos disso. Mas isto Nós é a estamos minha completamente de acordo. Espero que os senhores completamente vereadores tenham de acordo, mas isto é necessário. Não, até porque o vereador é que tem acompanhado este projeto e, portanto, naturalmente que é a pessoa indicada para dar respostas àquilo que os senhores vereadores aqui estão a apontar, porque o têm também feito de perto. E, portanto, Eu concordo com algumas das é questões. tenho estado a ouvi-los com a maior das atenções. Não sou fundamentalista. Deixem-me só lembrar aqui algumas questões. Nós estivemos aqui a falar das obras previstas em termos de lançamento. Eu já no outro dia tinha dito aos senhores vereadores, houve aqui, digamos que, uma conversa que temos vindo a fazer, até em termos de se ver a memória descritiva, que é, digamos, aquilo que nos levaria depois a fazer o ano de projeto e nessa fase, definição então, do programa base. as coisas serem discutidas, a definição do programa base. E como tal, temos aí alguns projetos, eu já falei com o arquiteto que acompanha os projetos, para nós nos reunirmos aqui com os senhores vereadores todos e, portanto, trazer aqui estas questões que temos aí para resolver e, portanto, fazermos isto numa conversa sobre e tornarmos este modus operandi de modo diferente. Temos tido alguma dificuldade em acharmos aqui um dia para nos reunirmos todos, mas temos que o marcar e temos que o fazer. E até podemos já deixar marcado hoje, se os senhores vereadores me disserem, olha, dia tal, podemos vir e estamos aqui todos, até com alguma proximidade e trazer aqui algumas questões que até estão ligadas ao próprio lançamento do projeto que tem a ver com a piscina, entre outros. Se os senhores vereadores me disserem já qual é o dia que têm disponível para nós nos juntarmos aqui e tratarmos destas questões, eu anoto já, portanto nem que tenhamos que fazer alterações de agenda e de acordo também com a vossa disponibilidade, por isso agradeço que hoje me digam qual é o dia que têm disponível. Fazer o quê? Para nos sentarmos aqui, exatamente com estas obras que iremos lançar, digamos que inclusivamente o projeto da piscina, que temos vindo a falar, para ver como é que estão a situação, logo aquilo que podemos alterar e, portanto, no início do projeto, levantarem-se as questões todas que houver e os projetos serem lançados de acordo com as vossas sugestões. Ou seja, fazer uma forma diferente do que fizemos aqui para este interface. Do que fazemos aqui, do que fizemos até aqui. Pronto. E por isso eu digo-vos já, por isso vos solicito que me digam qual é o dia que têm disponível. Se for já para o princípio da semana que vem, será para o princípio da semana que vem, uma vez que esta é uma semana de moldes, talvez seja mais difícil, não é? E, portanto, se tiverem disponibilidade, é já para a próxima segunda-feira, se me permitirem. Digam-me qual é a hora mais conveniente para vós, também naturalmente dentro do horário de funcionamento aqui dos serviços, para eu poder combinar aqui também com o arquiteto e trazer estas obras já para a próxima semana. Mais para o final da tarde. Podemos marcar isto na segunda-feira. O que é que a gente tem na segunda-feira? Não temos nada de especial. Portanto, segunda-feira. O nosso Pois, os técnicos vocês aqui estão também têm que preparar preparados as coisas para isso. para que Sim, a nossa reunião mas seja estas questões produtiva. eu já. Senão não vale a pena. Não nos chamem cá. E esta semana Pois. temos, há muita gente que está de férias, não é? Não se preocupem. Não é melhor preocupe. a senhora Não, com Presidente isso. ter primeiro se está Eu acho que Eu sei que está. Eu estou-vos a fazer esta proposta porque sei que Fazer está. uma proposta e dizermos exatamente o que vimos, quais são os projetos que vimos ver. Segunda-feira. E se houver alguma Segunda-feira Sim, eu mando-vos quais são. enviem. Digo-vos que, em princípio, a piscina é um dos Sim, sim. assuntos. Digo-vos Piscina. que a piscina é um dos assuntos que
iremos tratar Se neste houver dia. alguma O coisa já projeto. almofada que nos enviem para virmos todos com o mesmo Já conhecimento. Por exemplo, foi enviado aquele do centro escolar, Não, portanto, há de haver outros. bem, não é? claro, pronto. ora bem, Há aquele segunda-feira- da cafetaria, não é? acham bem, por exemplo, às 15 horas? Quer coisa, não É-vos quer. possível? Não pode ser logo Às 2? 2h30? Tá, deixa-nos trabalhar. Não é Às isso, três. ó vereador. Mas eu Então, estava a sugerir às 3, eu estava só a sugerir às 2h30. Eu estava a Já é isso. sugerir às 5. Também. Oh, dos Olha, é serviços. por causa dos técnicos. É dos serviços. Tem que estar escolar. aqui. Pá, Tem que estar não. aqui. Qualquer Vereadora, dúvida, o não Presidente sei estava a Duas. sugerir às 3. 14h30. Pá, 3 não, 2. Não, então que sejam logo Logo depois do almoço. logo depois do almoço. 2 horas, certo? 2 horas. 2 horas. 2 horas, dia 8. É isso? 2 horas, se segunda-feira é dia 8, eu não vi. É, dia 8. O Pronto. vereador tem um Dia dia 8. da Assembleia ainda. Bom, depois, posto isto, Posto isto, eu Isso é gostava de que é dar a que minha opinião sobre o interface, se a Sra. Presidente me permite isso. então faz favor, vereador. Muito obrigada. A vereadora já tinha pedido várias vezes. Não prestei atenção. Acho que Só um bocadinho que agora estou a apontar a reunião. piscinas. Peço desculpa. Lenta, 14 horas, não é? Pronto, eu queria só dizer que não vou alongar muito, até porque a vereadora Alexandra já deu a opinião pelas duas. O local tem as dúvidas que já foram faladas. Em relação ao estacionamento, gostaríamos obviamente que aquilo tivesse mais estacionamento, até porque há muito estacionamento pago e ali as pessoas encontram um estacionamento não pago, é uma solução. Eu percebi do enquadramento que a Catarina Marrados nos deu naquela reunião que gostariam que aquilo ficasse com um arranjo paisagístico que se enquadrasse nos 2 parques, mas fizesse a ligação da água e do bom plantamento de água e tudo mais, mas tendo em conta a falta de estacionamento e o que isso pode surgir em estacionamento e que está enquadrado, ficará ali enquadrado entre 2 parques, eu penso que não ficará ali um edifício apoiado por 2 parques, ou seja, quem estiver lá à espera pode usufruir do Parque Martins do Colonialismo ou do Parque da Cerca que está ali perto, não estará ali um edifício fora, sem natureza nenhuma à volta. Podemos pôr algumas árvores, obviamente, e acho que os espelhos de água podem ser substituídos por estacionamento. Era só a opinião que eu gostava de dar. Obrigada. Então, deixem-me dizer-vos o seguinte. Tendo em conta que me parece que chegamos a um consenso em termos do local e, portanto, embora as pessoas gostem de outro local, eu queria só lembrar que às vezes isto tem-nos impedido de nós chegarmos a uma conclusão e fazermos as obras em devida altura. O local foi identificado aquele e, portanto, está no centro da cidade, houve as opções que houve e está identificado o projeto para aquele espaço. Relativamente ao estacionamento, eu relembro que mesmo em termos de estacionamento, o Sr. Vereador já referiu isto, porque depois aquela parte do estacionamento em frente às finanças também vai ficar estacionamento sem ser pago, livre, e, como bem referiram, temos depois logo o estacionamento todo do Parque da Cerca, que do lado do campo do Marinhense, para ser mais facilmente identificado, tem muito estacionamento que não está a ser utilizado durante o dia e que também está ali nas proximidades, e temos inclusivamente aquilo que acabaram de referir, que é a aquisição da FEIS, onde também podemos naturalmente, ao repensar aquele espaço, ter ali Estacionamento na FAIS, é isso que está a dizer? O que eu estou a dizer é que, em termos de podermos fazer a avaliação, se o vereador verificar, Coitadinha da minha feixe. não é, eu não estou, não é naturalmente dentro da FEIS, com certeza, mas aquilo até tem um parque já alcatroado, que se o senhor vereador reparar, basta deitar o muro abaixo e, portanto, é a continuidade do estacionamento que nós aqui temos. Mas isso são questões que depois poderemos vir a falar. Eu só estou a referir isto porque aquilo que se pode perder num sítio em termos de estacionamento, poderemos ir buscá-lo noutro aqui nas proximidades e também, já aqui foi dito, é a melhoria das condições que temos neste momento num serviço que
que está junto aos Correios e que não tem as condições que deve ter uma cidade como a nossa. Eu ia só lembrar-vos que nós aprovámos o anteprojeto e foi com base na aprovação desse anteprojeto e porque é uma candidatura que o anteprojeto foi submetido. E, portanto, está submetida esta candidatura a partir do anteprojeto que nós trouxemos aqui à reunião de Câmara e que aprovamos. Quero-vos lembrar que esta candidatura tem um tempo próprio. E qual é? Até ao final deste ano. É a exigência? Está submetido o anteprojeto porque são as normas da CCDR. Todos os projetos que não estiverem submetidos até ao final do ano, as câmaras perdem os valores inscritos nas candidaturas. E como tal, aprovado um anteprojeto, submetido uma candidatura, nós passamos à execução do projeto, através da empresa. E, portanto, neste momento é o que temos em mãos. É um projeto do qual foi aprovado um anteprojeto, foi submetido a uma candidatura, tem um valor de cerca de agora não me recordo exatamente o número, e portanto é 1 milhão e qualquer coisa, e portanto nas duas fases, e é isto, são as duas financiadas, conseguiu-se o financiamento das duas, e portanto neste momento é isto que está em causa. Foram tidas em conta aquilo que eu estou também a fazer o relato do que se tem passado até agora. Aquilo que foram as sugestões depois da aprovação do anteprojeto e que vieram das sugestões, tanto do MPM como das sugestões, segundo o que o vereador também já deu informação dos próprios técnicos da Câmara, e deu essa informação na última reunião que aqui tivemos e que estávamos todos, foram enviadas à empresa que fez o projeto para ver da viabilidade de ser tomado em consideração. Portanto, neste momento é o que temos. Esta candidatura está submetida e é um projeto que temos possibilidades neste momento de realizar ou não realizar, se não for um projeto aprovado. Dá-me licença, Sr. Presidente. Com certeza. 2 notas. Sobre a questão da aprovação do anteprojeto. Nós aprovámos o anteprojeto sem ver nada. Zero. Nós, e creio que nós não tínhamos recebido um documento. Eu relembro até o seguinte. Zero. Foi agendado o ponto. Se vocês, aquilo foi no dia 26 de junho. 25 ou 26? 25 ou 26 de junho. Foi 25 ou 26 de junho. Até posso ver aqui isso fácil. 25 de junho. Que estava agendado o projeto. E até vos digo mais. Neste projeto não vinha qualquer documento. Certo? Estou aqui a confirmar. Sim, não vinha nem um documento. Não haver nada? Não vinha nenhum documento. Eu repito, não vinha nenhum documento sobre a questão do terminal. Veio aqui a doutora Inês Marrados com o plano. Eu estive Como? a apresentar. Veio aqui a doutora Inês Exatamente. Marrados na Eu reunião também diretamente apresentei. com a... Pronto, o que estamos aqui a dizer é que Aqui. Sim, é isso que eu nós, nenhum de nós, tinha noção. Estou a sintonizar, não estou. Portanto, e aprovámos em que contexto? Qual foi o contexto? O contexto foi, aprovávamos o anteprojeto, permitindo que pudéssemos dar as nossas sugestões após o recebermos os documentos, a memória descritiva e os desenhos. A memória descritiva e os desenhos foram enviados nos dias seguintes a 25, não posso ver, se vocês quiserem vejo exatamente qual foi a data, nos foi enviada, e a partir do momento em que nós recebemos no dia, em junho, né?
Dia 26 de junho, nós recebemos a documentação e, a partir daí, nós disputamos a análise e os comentários. Se me está a dizer agora, Sra. Presidente, que vocês aprovaram um projeto, portanto agora aguentem-se. Então eu digo-lhe, a Sra. Presidente e o vereador Caetano mentiram-me, foram aldrabões. Não foi, pois não? Eu tenho a certeza que não foi. Eu tenho a certeza que não foi. Portanto, foi dito que iriam ouvir, desculpa, foi dito que nos iriam ouvir e que iriam ter intenção, que era normal que assim fosse. Até porque, em termos de legislação, não sei exatamente o contexto tanto projeto, mas para mim, anteprojeto de um leigo, que não é a área de Humberto, para mim o anteprojeto era antes do projeto, ou seja, era algo que nos permitia. Portanto, que nós enviámos aquela proposta era para sermos atendidos, não digo em todos, não tinha a presunção de ter sido atendido em todos, mas há coisas que para mim eram básicas, certo? Portanto, sobre este ponto, que fique claro, creio que o vereador Carlos Caetano tem consciência disto. Sim, não tenho nenhum problema em conhecer isso, e até devo dizer, por muito estranho que isso possa parecer, mas eu, por isso, pouco me importa, que fiquei um pouco incomodado quando agora, há 2 ou 3 dias, chegou o projeto final e vi que tinham sido atendidos tão poucas, que as vossas sugestões tinham sido quase nada atendidas. Incomodou-me. Eu digo com toda a sinceridade, porque acho que algumas eram válidas e deviam ter sido tidas em conta. Portanto, isso pode soar estranho a muita gente, mas é assim que eu funciono. E isso é a minha, digo com toda a sinceridade, foi isso que eu senti. Nem eu esperava outra coisa de ti, confesso. E é por isso que eu acho que nós ainda estamos, apesar de estarmos com os prazos muitíssimo apertados, não podemos adormecer na forma, mas ainda temos condições de poder introduzir algumas alterações que permita que todas estas 7 pessoas que aqui estão vão no dia da inauguração. Estamos lá todos muito contentes e achar que está ali um excelente trabalho e todos contribuem. É assim que eu gosto de ver isto. Eu depreendo das suas palavras que entendo que é possível ainda reverter alguma coisa. Não podemos dormir na forma, mas... Claro, então tem que ser contactado de imediato o gabinete e temos que essas deixar aqui alterações. bem claro que não é são pôr em estas causa questões tudo, e não vai mas haver mais nenhumas assim a pauta. Só ver pelo menos esta questão. Não pode haver Parece mais que não do é que isso. difícil. Isso aí não, pois aí não há de hipótese. manutenção dos espelhos de água. É possível que sim, não. Eu daquilo que vi aqui não. Mas o processo são estas coisas. Eu acho que nós... E ali no meio é possível que sim. Uma vez que o senhor vereador... Quantos metros quadrados de água? Uma vez que o senhor vereador está a apontar esta questão, Sempre. o que se tem que ver, então, e está a pôr desta forma, o que se tem que ver, então, é o que é que está em causa, chamar cá o gabinete numa reunião urgente, uma reunião urgente com todos. Eu digo-vos, embora os senhores vereadores estejam a pôr estas questões todas do espelho d'água, aquilo que aqui está e na identificação, isto é o meu sentido das coisas, aquilo que aqui está está devidamente explicado o tratamento da água e tudo isso. Acho que todos nós merecemos um espaço bonito e que não seja só como qualquer outra cidade tem, e também temos que ser ambiciosos na paisagem e naquilo que pomos até neste interface rodoviário. Não tem que ser um espaço só de estacionamento, tem de ser mais um espaço de beleza da nossa cidade. No entanto, eu compreendo as questões que aqui têm levantadas e, portanto, marcamos aqui com toda a urgência, o Sr. Vereador fica encarregue disso, marca com urgência uma reunião com os senhores, com a empresa, com os senhores vereadores, falamos aqui nestas coisas, não podemos atrasar esta situação, é uma obra financiada, não queremos, certamente nenhum de nós, que seja mais um investimento perdido no nosso concelho por causa deste tipo de discussões e, portanto, nesse dia toma-se aqui uma decisão sobre este assunto. E são estes. E não podemos depois criar novos problemas. Não, novas dúvidas. Que eu digo, acho um projeto bonito, acho um projeto que embeleza a nossa cidade e aquele espaço. Enviámos, e agora estava aqui a ver para quem, enviámos para todos, no dia 10 de julho,
fizemos estas propostas. Ou seja, com tempo suficiente para fazer essas reuniões, Mas de nós- tal maneira, quando chegássemos a esta fase, não estivéssemos nesta discussão. Sabes que Agora, depois- há uma coisa que eu não posso aqui deixar. Agosto é um mês que depois quase não existe e tal, o tempo passa. passa demasiado. Carlos, vamos ver uma coisa. A gente trabalhámos todos os dias, Eu também estive. mesmo em agosto. Sim, mas os gabinetes... Houve gente que veio todos os dias à Mas Câmara. isso, enfim. Foi. Olha, houve gente que veio todos os dias à Câmara. Portanto, Menos uma tarde. menos uma tarde. Portanto, o que eu digo é o seguinte: eu acho que, do nosso ponto de vista, eu enquadro-me naquilo que tu disseste. Tenho muita dificuldade em ouvir a conversa do Sr. Presidente. Muitíssima, confesso. Porquê? Porque um pressuposto era, vocês instalaram-se ali e agora estão que aguentar. Vocês aprovaram outro projeto, agora, olha, aguentem-se. Não foi Sr. nada Presidente, disso, desculpe, Sr. Presidente, Carlos, só- desculpa não. Até porque eu digo uma coisa, em termos de prazos, Só ao contrário, vocês diziam. em termos de prazos, este é o documento PEDU, Sim. certo? Quadro de investimentos. Sobre o Centro de Interface de Transportes Urbanos, o que dizia aqui é assim: investimento total 1.260.000, ano de início 2016. Precisas mostrar. 2016. Portanto, agora que estamos em outubro de Estamos 2018, conversados. não me venham cá correr, agora, Estamos conversados. pelo amor de Deus. Agora, percebo e não quero que os marinhenses fiquem privados, primeiro, de um projeto que foi apresentado à revelia de nós todos, mas que foi apresentado. Agora, não me parece é que estejamos em condições de agora dizer, olha, se agora se atrasarem e não foi, a culpada foi a oposição. Sim. São a força do bloqueio. Mas aqui Foi a o que eu questão ouvi nem na sequer- Assembleia na semana passada, na sexta-feira. mas aqui a questão nem Desculpa sequer é lá. essa. Aqui é, a Essa questão conversa é, não pega. a questão aqui é, se nos atrasarmos, está perdido. Mas o atrasar, Já nós estão atrasados 2 anos, Nós 2 anos e podemos estamos dizer, em olha, Chico 2016. Manela, Vereadora, estamos todos atrasados Perdemos 2 estamos, anos. 2016, O era barco é ano de início. todos nós. E, portanto, é A exatamente presidência da Câmara é natural. Ainda E é exatamente Nós todos esse, tínhamos a presidência da Câmara, eu compreendo. esse o sentido da responsabilidade. Certo. Estamos a fazer tudo e mais alguma coisa para ter os projetos e para os submeter. E como temos efetivamente a noção das coisas e essa responsabilidade, é isso que estamos a fazer tudo para conseguir pelo menos o maior número de projetos que podemos candidatar-nos. Claro, se Então, for preciso fazer uma há de reunião ficar bonito, não é extraordinária mesmo? por este assunto, olha, mais uma extraordinária. Sr. Presidente, se for preciso, a gente faz. Vereador, Olha, nem precisa de me telefonar, que agora já nem me telefona, marca. O mais pode é não estar cá, outra coisa vereador, é qualquer. muito mais difícil, Não eu custa acho. nada, não custa nada um telefonema. Não foi nunca por causa do telefonema que se deixou de fazer uma extraordinária. Mas eu creio que estamos aqui agora, na prioridade, nem sequer é reunião extraordinária. O que estamos a falar é uma reunião com o gabinete de projeto. É isso ou Aquilo não? que eu estou a dizer é depois se for preciso uma extraordinária. Isso há mais de ser o uma. day after. Depois já- Só pode ser que isto caia depois Com numa certeza, mas ordinária. também deixe-me dizer que no próprio dia em que foi enviado pelo MPM as propostas, nesse próprio dia elas foram enviadas para a empresa para elas serem consideradas. Já Portanto, percebemos que a portanto- surpresa foi tanto nossa como do vereador e Caetano. portanto, É de não ter isso, incorporado nada, ou quase nada. Não, Sim, eu não Aumentaram o interferi, número eu de não árvores. interferi na decisão. meteram mais árvores Achei que, do que estavam. Não, pelo menos em relação ao projeto inicial, achei que tem mais eu árvores. não quis interferir na decisão dos arquitetos, Mas mas fiquei um pouco sepultado por não haver nenhuma Eu agora vou falar, espero que o Humberto não me ouça. Os arquitetos fazem, ouvimos isso na Assembleia pelo arquiteto Frederico, fazem o que lhes mandam fazer. E é esse o trabalho. Eu não posso dizer façam-me uma casa e eu depois ter-me lá uma cubata. e evitamos a volta a isto. Não, ele faz o que eu lhe mandar fazer. Naturalmente tem o gosto dele e a gente deve, em discussão, chegar a algum acordo. Agora, se o arquiteto me chegar ali e me fizer uma obra que eu não estou, eu vou dizer, olha, desculpe lá, Sr. Arquiteto, gosto muito de si, mas não era isto que eu queria. Mas isto acontece-nos com regularidade e de certeza aos arquitetos isto é do dia a dia. Pronto, Agora, vereador. vamos lá ver, não estou a dizer que eles não têm que ter a criatividade suficiente para fazer alguma coisa, mas têm que ser balizados. está então o ponto retirado.